bastante tempo, e a Vanessa, como minha amiga próxima, a gente frequenta a mesma célula. Isso é sempre uma coisa que eu bato muito na tecla, porque é uma coisa assim que o Senhor sempre ministra ao meu coração. Assim, quando eu falo ministrar o meu coração, não vão achar que o Senhor fala audivelmente comigo, não. Mas são coisas assim que sempre acontecem. Tipo, vai ler uma palavra, cai na palavra de agir em comunidade. Vai ouvir uma música, cai na questão de agir em comunidade. Vou ouvir um podcast, cai nessa questão da unidade, da comunidade. Então, eu vejo assim que é como se o Senhor estivesse querendo falar comigo sobre esse assunto através dos meios que eu tenho buscado, através de uma leitura, através de ouvir um podcast, através de ouvir uma música, às vezes até mesmo em comunhão com as meninas. Então, eu tenho vivido isso, e é muito legal, assim, ler sobre o Calvino, ler o que o Calvino falou, porque me remeteu novamente para isso. E eu vou ler novamente, ó. Não somos de nós mesmos, não devemos permitir que a nossa razão ou as nossas vontades influenciem os nossos planos e efeitos, ou seja, a gente tem que viver para a honra e para a glória do Senhor, ou seja, fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Mas é claro que a gente não vai parar e sentar no sofá, agora eu vou ficar deitada esperando o Senhor falar a vontade dele para mim, não. Amiga, você quer falar alguma coisa sobre isso? Tá bom. É muito, assim, é muito normal a gente esperar conquistar as coisas, né? Principalmente que a gente vai encarar uma realidade onde não é todo mundo que tem um privilégio, né, de já ter tido uma estrutura financeira, uma estrutura boa, né, uma qualidade de vida boa, né? Então, às vezes a intenção é boa, você quer crescer, você quer se desenvolver, você quer trabalhar realmente para melhorar a sua situação financeira, né? Mas acaba que esse meio de só buscar aquilo que a gente quer, pensando em melhorar a nossa vida, acaba que a gente se esquece do Senhor. Porque a gente sabe o quanto é importante a gente trabalhar, mas se a gente trabalha com afinco, trabalha muito, imagina você perder esse trabalho. Você vai sofrer muito, porque você trabalhou apenas pensando em você mesmo, né? Você não trabalhou com aquele sentido de tipo assim, eu quero glorificar o Senhor. Eu quero, sei lá, eu quero trabalhar com um sentido muito maior do que aquilo que eu desejo, né? Né? Se esse trabalho, tipo assim, se de alguma forma alguma coisa acontece, você é demitido, ou sei lá, a empresa fale, né? Você vai ficar sofrendo demais por conta disso, porque o teu trabalho não estava alinhado, teu coração não estava alinhado com aquilo que Deus quer que a gente quer que nós nos alinhemos, quer que Ele seja a prioridade naquilo, né? E eu falo isso porque realmente é muito difícil, a gente se distrai, é muito difícil a gente ter uma disciplina espiritual, né? Porque querendo ou não, a gente tá muito vulnerável, porque as tentações são muito, muito altas, né? As tentações até da gente mesmo querer conquistar a coisa, tipo assim, a gente sendo mulher, né? A gente tem a gente quer sair bem, a gente quer vestir bem, a gente quer ter uma aparência legal, né? Que a gente quer... A tentação da vaidade, né? A tentação da vaidade, né? A tentação de ter uma vida muito, muito, muito boa, né? De você ter uma qualidade de vida boa, né? Só que acaba que a gente precisa ter esse foco, assim, sabe? De que Deus, Ele é o centro. Porque aí quando alguma coisa for tirada de você, você vai entender, foi tirada de mim, mas eu tenho tudo porque eu tenho Deus, né? E eu lembro que até a minha amiga Jennifer que citou essa frase, né? Pra quem não sabe, existe um cara muito considerado assim, nesse meio, assim, abre aspas, cristão, né? Que é o Dieter Bonhoeffer, né? Não sei se fala desse jeito. Dieter Bonhoeffer. Enfim, ele é um alemão e tem toda uma história muito interessante sobre a vida dele. Ele fez aquele livro, Life Together. Procurem Life Together, tá nesse livro essa frase. E fez um livro assim que eu acho que é um pouco mais famoso, que é o Discipulado, né? E a frase que ela um dia mencionou na célula foi essa dele, né? Aquele que deseja comunhão sem solitude mergulha no vazio de palavras e sentimentos. E aquele que procura a solitude sem a comunhão
perece no abismo da vaidade. Porque, querendo ou não, a gente tem um primeiro mandamento que nos regula, né? Amar a Deus com todo o nosso ímpeto, né? Com todo o nosso coração, nossa mente, nossa razão, e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, quando a gente fere esse mandamento buscando apenas aquilo que nós desejamos, a gente deixa de viver a plenitude que é caminhar com Cristo, né? Caminhar com Deus. E eu digo isso, não tô falando só, meu Deus, ela é um exemplo caminhando com o Senhor. Não, a gente precisa entender que todos nós somos pecadores, que o pecado do fulano, eu sou pecadora, a gente é pecadora. O que nos diferencia são os nomes dados aos pecados, Sim, né? com certeza. Né? Mas a gente depende muito de Deus, né? Eu lembro que uma grande pessoa, assim, que influenciou muito a minha caminhada, falou em uma das ministrações. Depois eu não sei, eu não lembro do nome dele agora, mas numa ministração ele disse bem assim: ele encontrou um rapaz, ele foi abordado, e esse rapaz ele tinha uma percepção sobre o evangelho, sobre muitas coisas, baseada apenas no homem, né? Então ele tinha um dia ele foi ferido por uma pessoa que foi um pouco orgulhosa, que queria ter razão em relação e usou a palavra e tudo mais. E aí esse rapaz falou com esse homem que eu admiro, né? E ele disse bem assim, disse essa questão, e esse homem que eu admiro falou bem assim: eu acho que o comportamento dele foi um comportamento religioso, né? Com certeza foi um comportamento religioso, mas você tem que entender, nós todos dependemos do Senhor, né? E quando a gente primeiro que a gente precisa, não tem como a gente dizer que a gente é religioso, que a gente é orgulhoso, se a gente precisa de um salvador para nos salvar. Então é um pouco, eu sei que às vezes é um pouco difícil aceitar que o evangelho é isso, é um contraste assim com o mundo, né? Mas é realmente o que o Calvino disse, né? É uma coisa de você deixar a sua razão de lado e olhar para o Senhor, né? Olhar para Deus, olhar para colocar Ele no centro. É isso. Certo. Então, já entrando aqui no comentário do Timothy Keller, eu vou ler aqui um pedaço, tá? Fala assim: o princípio básico, então, é o seguinte: não vivemos para agradar a nós mesmos. Não podemos viver como se pertencêssemos a nós mesmos. Isso significa várias coisas. Primeiro, que não determinamos para nós o que é certo ou errado. E isso me lembra bastante aquela palavra assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, o que uma coisa para minha família talvez não seja pecado, já talvez para a família da Vanessa seja pecado. E assim, entre outras coisas. Você quer falar alguma coisa, amiga? Nessa questão? Não, então vou continuar. Entregamos o direito de determinar isso e dependemos totalmente da palavra de Deus. Tanto abrimos mão do princípio operante que, em geral, empregamos na vida cotidiana. Deixamos de nos colocar em primeiro lugar e sempre colocamos nesse patamar o que agrada a Deus e ama o seu próximo. Ou seja, mais uma vez, levando em consideração aquilo que a gente falou até aqui sobre a unidade. A gente tem que estar sempre atento ao que o Senhor quer, a questão do nosso próximo, para que a gente não seja egoísta, porque nós naturalmente já temos essa tendência ao egoísmo. Quer falar alguma coisa, amiga? Sobre isso? Eu acho que essa tendência ao egoísmo tem aumentado mais, né? Não, tem. Com certeza, porque esses dias na verdade hoje eu tava pensando, né? Porque eu fui num casamento e eu sempre, na verdade eu fui em poucos casamentos, né? Eu queria ter sido convidada para mais casamentos, mas eu sei que... Amiga, você vai ser. Vou, porque eu gosto muito de apreciar a cerimônia, né? Eu sei que o casamento de verdade vai acontecer quando eles conviverem em suas casas e tudo mais, né? Mas a cerimônia bonita, o cortejo, todas essas coisas simbólicas, essa tradição, mexe muito comigo. Só que aí, hoje eu tava pensando, né? Quando a gente como mulher, né?
ou como família, do quanto as pessoas têm se distanciado de falar umas com as outras, né? E com o avanço da tecnologia meio que aumentou, né? Eu lembro na minha infância que era muito difícil eu ter um dia solitário. Era muito difícil sei lá, eu fui criada com as minhas tias, com os meus primos indo pra minha casa, indo pra casa da minha avó, a gente brincando de queimada, taco-ball na frente de casa. Ai, gente, que taco-ball é um jogo, eu não sei se tem pra todas as regiões aqui do Brasil, mas ele é um jogo muito delicioso, muito legal. Parece um tênis, assim, meio da periferia, meio assim, rústico. sabe? Meio da periferia, né? Mas é muito legal. Aí, eu lembro que eu tinha essa socialização, essa transferência de vida constantemente, né? E ultimamente a gente vê muitas pessoas suscetíveis a ter doenças mentais, a ter dificuldades, né, em administrar suas emoções, a ter uma boa inteligência emocional, essas coisas, né? E eu acredito que tem sido muito influenciado pela questão de nós olharmos apenas para a tela do celular e deixarmos de lado a nossa disciplina e estar mais próximo com as pessoas, né? Porque... Ou até mesmo de Deus, né? De Deus, exatamente, porque Deus nos ensina a estar perto de gente. Mas eu acho que isso tem ficado mais difícil. A gente tem pensado muito mais em nós, né? É muito mais fácil você comentar algo sem nenhuma responsabilidade afetiva em uma imagem no Instagram, em um story, né? Você pode falar o que você quiser, que às vezes a pessoa nem vai estar, né? Enfim, né? É muito mais fácil, porque você não tá face to face com a pessoa. Nós não falamos inglês, estamos apenas querendo parecer que somos chiques aqui, né? Nós estamos tentando, caminhando para conquistar a nossa fluência. Mas é muito mais fácil você falar, né? E nem digo assim, falar com uma pessoa no WhatsApp de verdade, né? Porque eu tenho poucas pessoas que eu realmente converso em profundidade no WhatsApp, sabe? Né? Mas eu digo, as pessoas não estão tendo essa ligação emocional, sabe? De verdade, de se responsabilizar por aquilo que elas falam. Vão no Facebook e fala, entende? Aí quando vai ver, a pessoa é sozinha na casa dela. E ela tá ali distraída. E parece que aquilo é o refúgio dela, entendeu? E ela usa esse refúgio pra atacar as pra outras atacar, pessoas. Exatamente, né? Isso é muito sério, né? Quer falar alguma coisa minha? Não, pode continuar, que aí depois eu vou ler. Tá. Aí eu vejo que essa questão do ego está, como se diz assim, está em alta, né? Sim. O ego está em alta, né? E a tecnologia, ela nos ajudou muito, assim, em muitos sentidos em facilitar o tempo, mas ao mesmo tempo dificultou muito essa questão relacional, assim. Eu posso estar muito enganada, assim, né? É claro que existem alguns pontos muito interessantes de eu poder falar com a minha tia que mora lá do outro lado do mundo, sei lá, né? Existem essas questões. Mas às vezes não tem aquele desejo de se importar com o outro, né? Aquele feeling e tudo mais, né? Às vezes até quando você vai mandar uma mensagem de perguntar, tá tudo bem? Tipo, você só pergunta, tudo bem? Tipo, tudo bem. Você não quer saber realmente se a pessoa tá bem. Foi como uma etiqueta, tudo bem? Oi, tudo bem? Não é algo realmente que você quer saber se a pessoa